sois sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz todos os que estão na casa. Deixe a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Os irmãos podem tomar os vossos assentos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, é inegável que hoje nós estamos diante de uma das declarações mais impactantes de Jesus no Sermão do Monte. Jesus olha para os seus discípulos, homens simples, alguns pescadores, outros rejeitados pela sociedade, e declara desta maneira: vós sois sal da terra e luz do mundo. Essa declaração de Jesus não é uma opção, não é um título religioso, muito menos uma promessa. É uma identidade de uma responsabilidade que todo crente verdadeiro carrega. Eu vou repetir. O que Jesus disse é uma identidade, é uma responsabilidade que todo crente verdadeiro carrega. O sal, queridos e amados irmãos em Cristo, desde o Antigo Testamento era usado como símbolo de purificação. Capítulo 30 do Êxodo, verso 35, vamos ver uma referência do sal. Levítico capítulo 2, verso 13, vemos também outra referência do sal. Porque o sal ele era colocado no sacrifício, usado nos pactos e até mesmo em rituais de limpeza. Por que tudo isso? Porque o sal preservava aquilo que facilmente se corrompia. Assim também Jesus está dizendo para pessoas específicas aqui nessa noite: o mundo está podre, mas vocês devem ser o sal que purifica este mundo e preserva os que foram purificados. Mas existe nessa palavra de Jesus um alerta para nós cristãos. E que alerta é esse? Jesus ele diz desta maneira: se o sal perder o sabor, para nada presta, para nada serve. Em outras palavras, se um crente perde a essência, se um crente perde o seu testemunho, se um crente perde a sua identidade, em vez de gerar vida, ele destrói tudo que toca. É por isso que nós vemos aí muitos indivíduos que não servem para nada, e pasme, estão do nosso lado, dando a paz do Senhor, mas não tem uma palavra de vida para a vida do irmão. Só tem palavra de desânimo, palavra que coloca o irmão para baixo. Não é mais sal que presta para dar sabor, é sal que serve para ser pisado, lançado fora. É comparado a algo que não serve. Mas permita-me dizer uma verdade. Eu acredito que hoje eu estou pregando para pessoas que têm sido sal da terra, têm sido luz nesse mundo de trevas. Do mesmo modo que Jesus declara: vós sois luz do mundo. Uma luz não pode se esconder, porque a sua natureza é brilhar. É a natureza da luz, brilhar. E a luz não existe para si mesma, mas para iluminar os outros. Ou seja, queridos e amados irmãos em Cristo, a luz não foi feita somente para brilhar, mas foi feita também para iluminar. Assim como a lua reflete o sol, nós refletimos a glória de Cristo sobre a nossa vida diante deste mundo que já se encontra em trevas perdidas. Diante disso, queridos amados irmãos em Cristo, precisamos urgentemente nos perguntar:
O que nós precisamos nos perguntar? Estamos vivendo como o sal que purifica e luz que ilumina, ou perdemos a nossa essência, apagamos a nossa chama e deixamos o mundo sem direção? Vou dizer uma verdade. Sabe por que está essa bagunça nesse mundo? É o tráfico de drogas se proliferando, é a criminalidade crescendo, é as forças de segurança pública matando, é porque está faltando sal na terra e luz no mundo, porque o poder e a autoridade não está na mão do tráfico, o poder e a autoridade não está na mão da criminalidade, o poder absoluto e a autoridade não está na mão da força de segurança pública, o poder absoluto e a autoridade Deus entregou à igreja, que tem que ser sal da terra e luz do mundo. Só que infelizmente existem muitos que são sal e são luz, que têm se deixado ser levado pelo medo, pelas trevas que dominam o mundo. Talvez você conhece, ou quem sabe até você se identifica com aquele tipo de crente que diz: eu não vou lá porque lá é perigoso, eu não tenho coragem de ir lá porque lá é muito perigoso. Se tu soubesse quem é o verdadeiro perigoso, tu nunca abria a boca para dizer que lá é perigoso, ou que qualquer indivíduo é perigoso. Permita-me dizer uma verdade na minha simplicidade: perigoso não é quem mata, não é quem rouba, não é quem trafica. Perigoso de verdade é crente cheio da presença do Santo Espírito. Esse sim é perigoso, porque quem mata, rouba e trafica está impelido pelo poder de Satanás e seu demônio. E Satanás e seu demônio que está impelindo o mundo tem medo do poder que Jesus delegou a você que está me ouvindo pregar. Eu disse que o sal purifica e preserva. Então, se o sal purifica e preserva, o cristão é chamado para impedir que o pecado e a corrupção tomem conta do mundo. Porque se a sociedade está apodrecendo, é porque falta sal na sociedade. Não há cristão com testemunho que não possa combater a podridão que existe no meio da sociedade. Permita-me dizer uma verdade aqui nessa noite, queridos amados irmãos em Cristo. Fomos chamados a ser influência na nossa família, ser influência na sociedade, ser influência no nosso trabalho, ser influência na escola, ser influência na rua. Se eu ou você não for sal, quem será sal no meio do teu lugar? Até porque não tem como quem está lá fora ser sal, só é sal quem está aqui dentro. Mas quem não tem como quem está lá fora ser transformado em sal, a partir do momento que ele se entrega para Jesus, reconhece que Jesus liberta, transforma, salva e ainda leva para viver eternamente com ele na glória. Permita perguntar algo aqui para você aqui nessa noite: será que a minha ou a tua vida tem poder de purificar, tem purificado pessoas, ou tem contaminado o ambiente por onde a gente temos passado? Raciocina essa pergunta que eu acabei de dizer, de perguntar, e eu pergunto ela novamente para você raciocinar: será que a minha ou a tua vida tem purificado ou contaminado ambientes por onde a gente tem passado? Um cristão frio, querido e amado irmão em Cristo, não preserva nada, pelo contrário, ele estraga onde que ele passa, ele contamina onde que ele pisa. Se eu ou você somos sal de verdade, a nossa presença tem que incomodar o pecado, trazer sede de Deus nos corações daqueles pecadores que vivem em pecado. Se a minha vida não traz sede em quem está lá fora, que não tem vida na presença de Cristo, tem alguma coisa errada. Se a tua vida não traz sede a quem está lá fora, fora da presença de Cristo, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, é preciso ser consertado o que está errado. Porque Deus não nos chamou para andar no erro, viver no erro. Deus nos chamou para ser santos e irrepreensíveis diante da presença dele. E quando o mundo lá fora olha para mim, ele tem que olhar como um homem lavado e remido pelo sangue de Cristo e dizer: verdadeiramente ele é homem de Deus, verdadeiramente ela é mulher de Deus. Mas infelizmente, queridos e amados irmãos em Cristo, no tempo atual que nós estamos vivendo, os cristãos têm perdido a credibilidade, porque existem muitos por aí que estão no altar, mas estão no pecado, está na presença de Jesus, mas também convive no ambiente da presença do diabo. Mas permita dizer algo para você: você não foi chamado para compactar
desvirtuar. Você foi chamado para se opor ao erro, para se opor ao pecado. Você foi chamado, eu fui chamado, nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. Escuta uma coisa. Olha o perigo que é de nós perdermos o sabor, deixarmos de ser o sal que tempera essa terra. Por que é um perigo? O discípulo que perde a essência se torna inútil espiritualmente. Por quê? Não tem tanta utilidade. Porque se ele pisar no reduto do diabo, vai ser envergonhado pelo diabo. Se ele quiser exercer autoridade, ele não vai ter poder para exercer autoridade. Mas quando o discípulo tem essência, diabo tem que bater continência. Quando o discípulo tem essência, onde que ele pisa, não é o ambiente que tem que impor medo nele, mas é ele que impõe medo no ambiente. Não por causa do que ele é, mas por causa da presença que ele carrega dentro dele. Eu digo uma verdade aqui nessa noite, queridos, amados irmãos em Cristo: o sal sem sabor não purifica, apenas suja. Assim é um cristão sem testemunho. Tu conhece aquele cristão que deve, compra e não paga? Tu conhece aquele cristão que só vive fofocando? Tu conhece aquele cristão que bate língua aqui, bate língua ali? É o tipo de cristão que não dá testemunho. Jesus fala desta maneira para a tua vida aqui nessa noite: se tu quer ser sal, minha filha, se tu quer ser sal, meu filho, dá testemunho de vida sobre outras vidas, porque você não está carregando o seu próprio testemunho, você está carregando o meu testemunho do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a vida por ti naquela cruz. Vemos muito aí que até fala de Jesus, mas a própria vida dele nega o Jesus que ele tem falado. Isso não é nenhum mistério, os irmãos sabem muito disso. Quantos escândalos tem pela internet? O camarada está lá profetizando, o camarada está lá revelando, o camarada está lá dizendo que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Ele está falando de Jesus, mas a própria vida dele está negando Jesus. É por isso que Jesus foi muito enfático em dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor alcançará o reino de Deus. Aí chegará aquele grande dia: Senhor, mas eu profetizei no teu nome, Senhor, mas eu preguei no teu nome, Senhor, mas eu fiz o que foi preciso fazer no teu nome. Aí Jesus vai dizer dessa maneira: tu pregou mesmo no meu nome, tu profetizou no meu nome, tu expulsou demônios no meu nome, mas se esqueceu de uma coisa: que o meu nome tem todo o poder, está acima de todos os nomes. Foi por causa do meu nome que tu fez, mas tu nunca teve relacionamento comigo. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Sabe o que significa conhecer? É ter uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Então, se Jesus está dizendo que não conhece, é porque o indivíduo não teve relacionamento com Ele, não teve intimidade com Ele. E eu digo uma verdade aqui: uma vida sem santidade e intimidade gera escândalo e não conversão de outras vidas. Agora tu imagina uma coisa, queridos e amados irmãos em Cristo. Imagine nós cristãos. Eu vou trazer para você uma forma alegórica para você entender. Quando olhamos para uma carne deixada no sol, sem nenhum tempero, sem sal, rapidamente essa carne começa a apodrecer, atrai moscas, atrai mau cheiro. Agora, se essa mesma carne recebe sal, ela é preservada, protegida contra toda a podridão. Assim é a sociedade atual sem Cristo. Ela apodrece, mas quando um verdadeiro crente, servo de Jesus, chega, ele persevera, ele preserva, ele purifica, ele impede que a corrupção domine. Então permita-me dizer uma verdade: você é esse sal, meu filho, você é esse sal, minha filha. Se você se calar, você se corrompe. Se você se corromper, você se mistura com o mundo. A podridão continua. Mas se você vive em santidade, se você conserva, traz a vida e mostra que existe um Deus que transforma, a sociedade será alcançada, vidas serão impactadas, o inimigo será envergonhado e o nome que está acima de tudo será glorificado através da tua vida. Aleluia!
pergunta para você mesmo, no teu intelecto. Pergunta assim para você: será que eu estou vivendo de aparência sem essência? Será que eu só sou crente quando eu estou com o microfone na mão? Será que eu só sou crente quando eu estou diante dos irmãos? Será que eu só sou crente enquanto eu estou na igreja? Mas na minha vizinhança ninguém nem sabe que eu sou crente. Na minha parentela ninguém nem imagina que eu sou crente. No meu local de trabalho então nem se fala para ninguém que eu sou crente. Permita-me dizer uma verdade: um crente verdadeiro que carrega a essência, ele é crente na igreja, ele é crente na escola, ele é crente no teu local de trabalho, ele é crente na tua vizinhança, ele é crente no meio da parentela, porque ele tem prazer de exalar a essência de Deus que transborda e transmite sobre a tua vida. E vou logo dizer uma verdade. Sabe, o mundo lá fora, ele não respeita cristão sem essência. O mundo lá fora bate em cristão sem essência. Agora, cristão que tem essência, cristão que carrega a presença, pode pisar lá na favela do Rio de Janeiro. Eu fui lá que sou testemunha. Que tu vai ver nego criminoso, que nem o exército faz ele abaixar um fuzil. Mas quando um crente que não tem nome, não tem boa aparência, chegou só com a biblinha debaixo do braço, o nego que troca tiro de fuzil com o exército, abaixa o fuzil e reconhece: ali tem um verdadeiro crente, ali vai uma verdadeira crente. Porque tu lembra do que eu disse no início? O que é perigoso para nós lá fora se torna perigoso nós para eles que estamos aqui dentro. Já que eu falei isso daqui, permita-me aqui abrir um parênteses. Eu fui lá no Rio de Janeiro certo dia pregar a palavra do Senhor, dentro da favela da Rocinha. Confesso aos irmãos que eu vi tanto armamento pesado lá que eu fiquei com um pouco de medo. Preguei numa igreja, foi bênção. Quando acabou o culto, o pastor falou: varão, nós vamos agora evangelizar os becos da Rocinha. Falei: meu Deus do céu. Aí tô bem eu descendo um beco, aí veio um camarada na minha direção, cara de mal, perigoso, falou comigo assim: varão, eu te conheço. Eu fiquei com medo na hora. Eu falei: você conhece de onde, rapaz? Rapaz, eu vejo seus vídeos na internet. Você é aquele jovem pregador que aceitou Jesus, viveu na vida errada também? Eu falei: sou eu mesmo. Aquele homem se prostrou diante de mim e falou: varão, eu quero que você ora pela minha vida. Dei um passo mais à frente, dei de cara com 9 homens armados de fuzil. Quando eles me viram, falou: irmão, ora por nós. Eles deixaram 9 fuzil do lado de lá, vieram até mim pedir para mim orar para ele. Sabe o que é isso? É crente sendo sal da terra e luz do mundo. Porque quando tu é sal da terra, tu traz tempero onde não tem tempero. E quando tu é luz do mundo, tu ilumina onde as trevas têm dominado e escurecido tudo. Vou dizer algo para você: Deus não nos chamou para ser um religioso engessado, mas Deus nos chamou para ser transformados e transformar outras vidas que precisam ser transformadas. É por isso que nós somos a luz do mundo, porque a luz do mundo não se esconde, a luz do mundo não tem medo, a luz do mundo prega a verdade, fala a verdade, confronta quem for preciso confrontar na cara com a verdade. A luz do mundo, ela ilumina as trevas, só que a luz do mundo também mostra o caminho que conduz o indivíduo fora das trevas. Quer saber uma verdade? Sabe qual é a minha e a tua missão? Que somos cristãos: brilhar aonde há trevas, sem se esconder das trevas. Por quê? A luz não existe para si mesma, mas para iluminar os outros. Se eu ou você se escondemos diante das trevas, nós estamos negando a nossa missão. E qual é a minha e a tua missão? Capítulo 16 de Marcos, verso do número 15, a ordenança de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse verbo não é um verbo imperativo, mas esse verbo é um verbo que, transliterado para a linguagem atual, está dizendo:
eu estou indo por todo mundo. Enquanto eu estou passando na escola, eu estou pregando o Evangelho. Enquanto eu estou passando na minha rua, eu estou pregando o Evangelho. Enquanto eu estou na faculdade, eu estou pregando o Evangelho. Enquanto eu estou no meu local de trabalho, eu estou pregando o Evangelho. Por quê? Foi ordem de Jesus. É a minha tua missão. Sabe por quê? Porque quem está lá fora precisa ouvir esse Evangelho que um dia te libertou, te transformou e te salvou. É por isso que Jesus ele vai dizer dessa maneira, que quem está lá fora é chamada de criatura. Se formos olhar para a criatura, um ser vivente é uma criatura criada por Deus. Um animal é uma criatura. Um inseto é uma criatura. Um ser humano é uma criatura. Só que Jesus não mandou pregar para animal. Jesus não mandou pregar para inseto. Só que Jesus usa uma linguagem figurada. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Porque quem está lá fora só está porque não conhece a sua racionalidade verdadeira. É comparado somente como uma criatura. Porque no dia que ele conhecer esse Evangelho que liberta, quem trafica não vai querer saber mais de traficar. Quem rouba não vai querer saber de roubar. Quem adultera, se prostitui, não vai querer mais saber de se adulterar e se prostituir. Só estão desta maneira porque estão semelhantes a uma criatura irracional que não tem o seu raciocínio perfeito ainda. Mas como é que eles vão ter esse raciocínio? Jesus também disse em João capítulo 8, verso de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos estão lá fora porque estão aprisionados pela mentira que o diabo colocou na cabeça dele. Olha, eu pregando aqui para você, eu fiquei por 10 a 12 anos perdido lá naquele mundão, mundo de escravidão, até que certo dia eu conheci a verdade. Eu entendi que se eu morresse sem Jesus, desceria para o inferno. Se eu morresse sem Jesus, sofreria eternamente. Então eu abri mão da vida que eu vivia, aceitei a Jesus. Quem disse que eu quero voltar para lá mais? É ruim de eu voltar, mas por que eu estou aqui hoje pregando? Porque alguém corajoso, cheio de unção, poder e autoridade, colocou o dedo na minha cara e disse que Deus tinha uma obra a realizar na minha vida. Aí como é que o indivíduo vai sair da boca de fumo? Se você que está me ouvindo pregar passa na boca, mas tem medo de pregar o Evangelho para ele. Como é que a indivídua vai sair do prostíbulo? Se você que está me ouvindo pregar tem vergonha de falar de Jesus para ela. Como é que esse indivíduo vai largar a cachaça? Vai sair da sua vida rotineira de todos os dias, está sentada na porta do bar. Se você que é sal da terra e luz do mundo tem se acovardado e não tem coragem de dizer a verdade para ele, que precisa ser alcançado por essa verdade que me libertou e libertou você também um dia. Sabe o que tu é? Sabe o que eu sou? Sabe o que nós somos? Egoístas, que não quer saber de outras vidas que está lá fora perdida, mas se importa somente com a tua vida. Sabe o que me deixa indignado às vezes? Eu vejo muitas pessoas cantando: volta logo Jesus, e me leva para casa. Tem gente pedindo para Jesus voltar, mas não está nem aí com quem está ficando para trás. É egoísta. Mas permita-me abrir o teu entendimento aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Larga de ser egoísta, meu irmão. Larga de ser egoísta, meu irmão. A mesma graça que te alcançou tem poder de alcançar o traficante também. A mesma graça que me alcançou tem poder de alcançar a prostituta também. A mesma graça que nos alcançou tem poder suficiente para alcançar esse planeta também. Mas como que essa graça vai alcançar? É necessário o agente de Deus estar ativo nessa terra. Quem é o agente de Deus ativo nessa terra? Eu estou olhando para ele aqui nessa noite que está me ouvindo pregar. Eu estou olhando para ele aqui nessa noite que está me ouvindo pregar. Use esse poder, use essa unção, use essa autoridade que o Senhor dos Exércitos te deu, meu filho e minha filha. Escuta uma coisa: quem tem a luz de Cristo não pode se calar diante do pecado, mas deve fielmente mostrar a verdade que liberta. Vou conjecturar com os irmãos. Agora tu imagina, queridos e amados irmãos em Cristo, eu sou luz, você também que está me ouvindo é luz, e você que não é, hoje ainda, no nome de Jesus, vai se tornar luz. Imagina um apagão em toda essa praça.
tudo escuro, ninguém enxerga nada. Imagina essas crianças que estão aqui chorando, pessoas tropeçando, mas de repente alguém acende uma pequena vela. Essa pequena vela tem poder suficiente para iluminar um espaço geográfico dessa praça. Aquela chama pode até ser pequena, mas muda tudo se ela for acendida no meio das trevas. Agora, queridos e amados irmãos em Cristo, eu digo uma verdade para você: a direção, a esperança, a segurança. Por quê? Com essa pequena chama eu estou enxergando o caminho. Com essa pequena chama eu estou enxergando as pessoas. Com essa pequena chama eu estou vendo onde eu vou pisar. Assim é você, meu filho, que está me ouvindo pregar, como luz do mundo nesse mundo de trevas. Mesmo que a tua chama pareça pequena, em um mundo inundado pelas trevas, ela é poderosa o suficiente para mostrar o caminho da salvação daqueles que ainda se encontram perdidos nesse mundo de perdição. Então permita-me dizer uma verdade para você: não importa se você se acha pequeno, se você se acha que a luz que está em você é muito fraca, o importante é que você esteja aceso e nunca se apague, porque onde há luz, as trevas têm que fugir da luz, que é você que está iluminando essa terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora pergunta para ti, que eu pergunto para mim: será que a minha luz está acesa ou apagada? Se a minha luz está apagada, não está alcançando ninguém. Se a tua luz está apagada, não está alcançando ninguém. Mas se a minha ou a tua luz está acesa, posso até não ser reconhecido, mas está acesa a luz. Posso até não ter posição privilegiada, mas está acesa a luz. Posso até não ter um carro na tribuna, no altar, mas está acesa a luz. Porque o mais importante não é a posição privilegiada, o mais importante não é o cargo que eu tenho eclesiástico, o mais importante é a luz da presença do Espírito que reflete de minha vida para outras vidas continuar acesa. Por que eu digo isso para você? Uma lâmpada escondida debaixo da cama não cumpre o seu propósito. O mundo está em treva, meus irmãos, entenda isso. Se você não brilhar, ele permanecerá perdido. Mas se você brilhar, se levantar e dizer que Jesus liberta, que Jesus transforma, aleluia, que Jesus salva, pode ter certeza que essa pequena luz que está em você vai brilhar onde existem muitas trevas nos tempos da atualidade. Quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Fiel, Jesus. Tu lembra do que eu disse? Que a luz, ela revela o caminho. Eu falei que a praça, se estivesse apagada e uma luz fosse acesa, a pequena luz iria mostrar o caminho, revelando o caminho. Ou seja, a luz não apenas ilumina esse mundo de trevas, mas a luz guia quem está nas trevas para a presença de Jesus. Assim como uma cidade iluminada serve de referência na noite escura, o cristão deve apontar para Cristo, sendo uma referência para esse mundo que se encontra perdido. Permita-me falar algo aqui para você nessa noite. O Evangelho não é apenas para a igreja, o Evangelho não é apenas para cristão, mas para todo mundo. Foi Jesus que disse, eu repito o que eu falei em Marcos 16:15: se a sua luz precisa alcançar a sua família, seus vizinhos, a sua cidade, deixa essa luz interior resplandecer de você para outras vidas que precisam, aleluia, ser iluminadas com o poder da presença do Senhor Jesus, que já está dentro de você. Não adianta, queridos, não adianta eu ser cristão, mas não fazer a obra de um cristão. Não adianta eu estar na igreja, mas não fazer o papel da igreja, chamar isso para fora. Não adianta eu vim aqui todo engomado num culto como esse, pregar bonito, cantar bonito, mas não fazer o papel na qual eu fui comissionado por Cristo. Aí tem gente que até questiona, mas irmão Diego, falar é fácil, é difícil na prática. Porque eu não sei falar,
Eu não sei argumentar, não tenho uma boa oratória, não tenho um curso em bacharel, não conheço ainda a palavra de Deus. Mas permita-me dizer uma verdade para você. Tu sabe falar, Jesus te ama, é o suficiente para despedaçar o poder das trevas. Tu sabe cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus, já tem poder suficiente para iluminar o mundo e destruir as forças das trevas. Se tu fizer pelo menos isso, pode ter certeza que tu será um canal de bênção para vidas que se encontram perdidas. Você vai guiar pessoas para a libertação que um dia chegou sobre a tua vida. Mas se tu não tem feito nem isso, é preciso tu fazer. Presta atenção. Quem tem sido guiado pela tua vida? Ou quem tem sido guiado pela minha vida? Está indo para Cristo ou está indo para as trevas? Vou dizer uma verdade para você que não serve a Jesus. Pode ficar contra mesmo, que é a verdade. Está em jogo a tua alma, vale mais que toda a riqueza monetária do planeta. Se o teu amigo ou se a tua amiga não te chama para a presença de Cristo, que conduz a vida eterna com Ele, ele não é teu amigo. Ela não é tua amiga. Se o teu amigo ou tua amiga te chama para fumar maconha, te chama para cheirar cocaína, te chama para traficar, te chama para se prostituir, ele não é seu amigo. Sai fora, que é o teu inimigo. Porque verdadeiros amigos não conduzem para a perdição, não levam você para o caminho das trevas. Verdadeiros amigos chamam você para orar. Verdadeiros amigos chamam você para louvar ao Senhor. Verdadeiros amigos chamam você para buscar a presença de Deus. Se tu tem esse tipo de amigo, eu tenho uma informação para dizer: tu está de parabéns. Deus permitiu um amigo verdadeiro do teu lado. Mas se tu não tem esse amigo ainda, vem para a presença primeiro, já que a atitude tem que partir de você. Depois é você que vai mostrar o caminho diferente na qual ele te conduzia, para que ele entenda que o caminho de Jesus é o caminho que toda a humanidade precisa seguir para obter a salvação divina. Até porque uma vida coerente com o Evangelho atrai pessoas para Jesus e não para as trevas. Já percebeu? Que muitas pessoas talvez te procuram, querem falar com você, não por causa do que você é, mas por causa do que você carrega. Querem que você ore por ela, não por causa de quem você é, mas por causa da presença que você carrega. É por isso que eu digo para você: quando a luz de Cristo brilha em nós, entre os mais endurecidos, eles reconhecem: Deus está com ele, Deus está com ela. Tu lembra do que eu disse lá na Rocinha quando eu fui lá? O que o criminoso falou? Tu é homem de Deus. Eu vejo teus vídeos, não por causa de quem eu sou apenas uma carne, pó dessa terra, carcaça, mas por causa do que está dentro de mim e o que também está dentro de você. Então permita dizer uma verdade para você que está me ouvindo pregar: Deus está te chamando, meu filho e minha filha, para ser sal da terra e luz desse mundo. Comece a pregar como você não pregava, comece a cantar como você não cantava, comece a falar desse Jesus que liberta, que tu vai ver a tua vida se frutificar na presença de Jesus, e outras vidas através da tua vida ser impactada pelo poder que irá emanar através da tua vida. Mas eu digo algo aqui para você ficar ciente: você vai ter opositores no caminho, vão se levantar a oposição na tua frente, mas eu te dou uma informação: todo opositor, toda oposição que se levantar contra você está correndo um grande risco, porque quem se levanta contra você não se levanta diretamente contra você, mas vai se levantar diretamente contra o Senhor que chamou você para fazer uma obra específica por Ele nessa terra. Quer uma prova? Quem conhece Bíblia sabe. Saulo estava lá perseguindo os crentes, tinha autoridade do Sinédrio, podia prender, podia matar, podia fazer o que ele quiser. Ele estava mexendo com quem? Com os crentes, com vocês que estão me ouvindo pregar, comigo que estou pregando. Aí certo dia ele vem com carta para acabar com a igreja em Damasco. Vou lá prender todo mundo, os que for preciso matar eu vou matar. Mas ele teve um encontro inesperado com o dono da igreja.
E o que o dono da igreja falou com ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta, quem é tu, Senhor? Já reconhece o senhorio de quem parou ele no meio do caminho. Aí Jesus vai falar, eu sou Jesus a quem tu persegue. Quem que Saulo estava perseguindo? Se Jesus já tinha regressado para o céu, já estava glorificado. Permita-me dizer uma verdade aqui nessa noite. O diabo não quer que tu saiba disso, meu filho. Mas quem se levanta contra você, está se levantando contra o próprio Cristo que chamou você. Então não tem por que você bater boca, não tem por que você rebater a afronta. A Bíblia diz em Hebreus, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que te justifica. Estão batendo língua, deixa bater sua hora. É Deus que te justifica. Estão fazendo fofoca, deixa fazer sua hora. É Deus que te justifica. Estão inventando mentira de você, deixa inventar o que eles vêm entender. É Deus que o justifica. E eu te dou informação, o Deus que está justificando você é o juiz dos juízes, que não vai deixar o martelo bater contra você. Finalizar agora mesmo. Só que mesmo você sendo usado desse jeito, mesmo Deus te justificando dessa maneira, mesmo tu vendo Deus ser na tua vida, isso não é para você empinar o nariz e falar que você é melhor do que alguém. Isso não é para você empinar o seu nariz para achar que é melhor do que alguém. Isso não é para eu ou você empinar o nariz e dizer, eu canto mais que ele, eu prego mais que ela, eu prego mais que ele, eu canto mais que ele. Tudo isso é para a glória de Deus. Por quê? É propósito divino. O objetivo final de viver como sal e luz não é nossa glória mesmo, é para a glória de Deus, o eterno. Por que eu digo isso? As suas obras não são obras sobre você. As minhas obras não são obras sobre mim, mas sobre Cristo. Porque quando você brilha, quando eu brilho, não deve apontar para mim e nem para você, mas para o Pai que está no céu contemplando você, para o Pai que está no céu usando você, para o Pai que através do Espírito Santo está levantando você. Então eu faço uma pergunta para você que nessa noite: o que as pessoas veem em você quando te vê? O que as pessoas veem em mim quando me vê? Eu digo uma verdade para você aqui nessa noite: se eles ver Deus na tua vida, a glória é de Jesus com certeza, mas quando ele vê o eu na tua vida, você está querendo a glória que é de Deus para você. O que Deus vê em você está glorificando o nome do Senhor. O que Deus vê em você está glorificando o nome do Senhor. O que as pessoas veem em você está glorificando o nome do Senhor. Raciocine aí. Se a glória é sua, a luz é falsa. Se a glória é minha, a luz é completamente falsa. Agora, se a glória é de Deus, a luz é verdadeira. Se a glória é do eterno, a luz é verdadeira. Porque o verdadeiro cristão não busca aplausos. O verdadeiro cristão não busca ser visto. O verdadeiro cristão não busca fama. O verdadeiro cristão não busca dinheiro. E o que o verdadeiro cristão busca? Algo que Jesus pagou com a moeda mais valiosa do universo. E o que é que ele pagou com a moeda mais valiosa do universo, que foi o seu sangue carmesim? As almas que se encontram perdidas nas trevas dessa terra. Então, se você que está me ouvindo pregar está buscando alma, a glória de Cristo. Se eu que estou pregando para você estou buscando alma, a glória de Cristo. Agora, a partir do momento que nós buscamos posição, privilégios momentâneos nessa terra, não estamos querendo glória nenhuma para o Senhor dos Exércitos, mas sim para nós mesmos. Mas eu vim aqui dizer aqui nesta noite que a glória é de Deus, o poder é de Deus, e tudo que tu fizer não é para glorificar você, mas é para glorificar o nome daquele que comissionou e confiou a unção que tu carrega hoje sobre você. Escuta, o mundo está em trevas, a corrupção só cresce, o pecado tem dominado, famílias estão sendo destruídas, jovens estão perdidos. E Jesus olha para nós hoje nesta praça e pergunta: onde está o sal? Onde está a luz? Onde está o sal? Onde está a luz? Mas a culpa é do diabo, não é? A culpa é da igreja que tem se acovardado.
Mas a culpa de quem escolheu o caminho não é. A igreja tem poder de reverter o caminho que o indivíduo escolheu. Se você, meu filho, que está me ouvindo pregar aqui nessa noite, perdeu o sabor, Jesus quer restaurar essa essência através desse sabor. Se a luz se apagou em você, Ele quer reacender hoje essa luz que se apagou em você. Mas se você continuar escondendo a sua luz, multidões continuarão sendo perdidas nas trevas desse mundão. Então eu digo logo para você aqui nessa noite, se despertar. Hoje é noite de Hoje é noite de arrependimento. É noite de reconhecer que precisamos voltar a ser sal da terra, que precisamos voltar a ser luz do mundo de verdade. A praça não será a mesma se você não deixar Cristo brilhar em você. Mas se você deixar Cristo brilhar em você, pode ter certeza que vai ter mudança, pode ter certeza que vai ter diferença. O bairro não será o mesmo se você decidir ser testemunho vivo da graça de Deus. O bairro vai olhar e vai dizer: teve jeito para ele, tem jeito para mim. Teve jeito para ela, tem jeito para mim. Deus te chama para ser diferente, meu filho e minha filha. Deus te chama para ser referência, meu filho e minha filha. Deus te chama para ser sal que purifica e luz que resplandece no meio das trevas desse mundo. Aleluia! Glória! Não vou mais. Então, meus irmãos, se pôr de pé no nome de Jesus. Escuta uma coisa. Se nesta noite você reconhece que tem vivido apagado, sem sabor, e precisa de uma transformação, Jesus está aqui nesta praça para te restaurar e te transformar. Hoje é a noite que Ele marcou encontro com a tua vida para te salvar. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de recomeço na tua vida. Eu quero perguntar para você que me ouviu pregar, que talvez se afastou porque falaram mal de você, que talvez se apostatou porque não resistiu, não suportou as lutas que tu enfrentou na tua caminhada. Jesus está te chamando, ó sal da terra.